Pessoal, nós paramos a nossa correção da aula passada aí na página 145, tá certo? Questão número 5. Então, abram. Tia, mandei as minhas respostas, tia, viu? Manda no Google Sala de Aula. Aham. Tia, eu já tinha mandado já da outra vez que a tia tinha colocado, só que eu só fiz até a questão 4. Aí, como a tia colocou, eu não mandei de novo, porque eu não consegui fazer nem da 5 a 8. Tudo bem, Carol. Aí você pega agora, tá certo? As que você não conseguiu fazer. Isso aí é 146, Certo, tia. 47. A gente até parou a correção na questão 4. Foi. A gente terminou na questão 4. Vamos lá iniciar. Ok, Stephanie, a questão número 5, tá certo? Quem já está com o livro aí, por favor, já começa aí a ler para mim a questão número 5. Quem pode ler? Transcreva do texto a frase em que o jornalista registra sua impressão à primeira vista da cidade de Cuí. Pronto. Então, você ia descrever, você ia pegar uma parte lá do texto para descrever aí o que o autor, né, lá o jornalista falou. Que parte do texto você poderia transcrever para aí, pessoal? Qual a parte que você iria transcrever? Foi que vocês colocaram? Digam no chat ou podem usar o microfone, tá certo? Alguém fez essa questão? Pode dizer, Stephanie. Pessoal, podem dizer as respostas de vocês, tá certo? Se não tiver correta, não tem problema. O importante é que vocês tentarem e corrigirem, tá certo? Pode falar, Stephanie. Do alto do Cuiú parece inofensiva. Duas ruas com fileiras de casas, ambas aos lados. Só coloquei isso. Pronto, se vocês colocarem até inofensivo, já está correto, tá certo? Aí vocês coloquem essa fala aí, tá correto, Stephanie. Até, entre aspas, porque foi retirado lá do texto, tá certo? Então, para quem não fez, abre aspas e coloca aí. Do alto, Cuiú, vírgula, né? Do alto, Cuiú, parece inofensiva. Fecha aspas. O que era que o autor queria dizer com isso, pessoal? Que lá do alto, olhando lá do avião, até parecia que ali naquela região, né, naquela cidade, não havia nada de errado, não havia ali a exploração, né, que o texto fala. Vamos lá, questão 6. Posso ler, tia? Por que ele teve essa impressão sobre a cidade? E aí, por que ele teve a impressão de que a cidade, olhando de cima, a cidade era inofensiva, não estava acontecendo ali nada de grave naquela cidade? Por que vocês acham que ele achou isso quando ele viu lá de cima? Aí vocês vão falar aí da cidade. Vocês podem colocar. Ok. Vocês podem colocar aí o motivo dele ter achado isso. Porque a cidade era uma cidade muito simples. Tá certo? Tia, Oi, amor. é porque ele, quando estava indo para a cidade, pensou que a cidade não tinha essas coisas que ele, como pode dizer, presenciou assim que chegou nela? Isso. Mas por que ele pensou isso? Porque pode falar. Que parece que a cidade parecia comum e simples, sem crime ou algo do tipo. Exatamente. A senhora entendeu tudo? Como é? A senhora entendeu tudo que eu falei? Eu entendi você falando que é porque a cidade parecia comum. É isso? Oi? Porque a cidade parecia comum. É isso? E também eu falei que no final ela parecia sem crimes ou algo do tipo. Exatamente. Aí a Isabelle colocou aí o que a Stephanie até tinha falado na questão anterior, né?
que a cidade, aquela parte, era composta por apenas 2 ruas com fileiras de casa, tá certo? Então, vocês vão colocar que para ele a cidade era muito simples, e porque só existiam 2 ruas com fileiras, tá certo? De casas aí dos dois lados. Então, para ele, não parecia que havia nenhum mal ali olhando do alto da cidade. Tá certo, pessoal? Aí a questão número 7. Essa impressão sobre a cidade permanece depois que ele a visita? Explique. E aí? Posso falar a minha? Pode falar. Eu botei não, pois assim que ele começou a visitar a cidade, percebeu que tinha algumas meninas sendo obrigadas a fazer prostituição. Exatamente. Olhando do alto, né, ele achou ali que a cidade era muito simples, inofensiva, não tinha nada de anormal naquela cidade. Mas ao descer, né, em poucas horas, ele conseguiu uma fotografia que provava a escravidão das meninas, né, a exploração sexual. É só isso, Yasmin, tá certo? Quando ele desce a cidade, ele tem a mesma impressão que a cidade é simples, que a cidade é inofensiva, aí você vai colocar que não, tá certo? Porque em poucas horas, estando ali, andando pelas ruas, ele consegue uma prova, né, que é uma fotografia, de que ali havia exploração, né, que as meninas estavam sendo obrigadas a se prostituir, como o Guilherme muito bem aí colocou na resposta dele, tá certo? Questão número 8. Quem pode falar? Quem pode ler? Eu, Pronto. em Cuiú, Gilberto de Mestre decidiu mudar seus planos. Que mudança foi essa? O que o motivou? E aí? Essa daí eu não fiz. Ok. Alguém conseguiu fazer? Eu coloquei produzir uma série de reportagens para a Folha de São Paulo. Exatamente. Mas quando ele estava lá fazendo a pesquisa, realmente ele decidiu fazer isso. Mas qual foram as mudanças de plano dele? Ele resolveu ir logo embora, certo? Ir logo embora e divulgar. É isso mesmo. Stephanie, né, que falou. Ir embora logo para Brasília e divulgar tudo que ele tinha visto lá. Porque as meninas estavam desesperadas para serem libertas. Como ele era um jornalista, pessoal, a gente diz assim: nossa, ele viu tudo isso e não fez nada. Mas será que ele tinha capacidade ali, como jornalista, né, de libertar aquelas meninas? Com certeza não tinha. A opção que ele tinha era de voltar realmente, primeiro, provar que estava acontecendo aquele crime ali, tá certo? E divulgar a notícia mesmo para que as autoridades, a população, tivesse conhecimento daqueles fatos, ok? Então, ele decidiu voltar para Brasília e divulgar tudo que tinha descoberto, porque as meninas estavam desesperadas. Mas ele também postou, né, aquela foto no jornal que alguém deu para ele, né? É exatamente o que acho que a Stephanie falou, né? Que ele publicou aí na Folha de São Paulo. Ok? Questão 9. Quem pode ler? Vou ler, tá certo? Já que ninguém se disponibilizou aí. Pronto, pode ler, Isabelle. Segundo Dimenstein, a Amazônia é a região que atrai o mais intenso movimento migratório. 15º parágrafo. A esse respeito, analise as afirmações abaixo. 1. Na Amazônia, a imigração é a mais alta do país. 2. A Amazônia recebe muitos emigrantes, a maioria interessada na exploração de madeira. 3. A alta taxa de imigração na Amazônia é responsável por uma grande mistura cultural. 4.
Na região amazônica, Roraima é o estado com maior número de imigrantes. 5. Ouro e terras foram atrativos que levaram muitas pessoas a imigrar para a região amazônica. Estão certos? Vocês marcaram o que aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Na verdade, a resposta correta aí da nona questão é a letra E, tá certo, pessoal? É de espelho. Opção correta, opção E, certo? Questão 10. Quem pode ler? Vai ler, Yasmin? Ok. Pode sim, Stephanie, leia. Tendo em vista as informações presentes no texto, analise as afirmações abaixo, assinalando V para verdadeiro ou S para falso. A. O relato de Gilberto de Mensten começa em um aeroporto do Pará. Verdadeiro ou falso? Tu vai lendo, tá certo, Stephanie? E a gente vai logo respondendo. Tá bom. Exatamente, Guilherme. Verdadeiro. Muito bem. Então, aí, letra A, verdadeiro. Letra B, O guia local que acompanhou o jornalista e a fotógrafa preferiu esconder seus nomes por medo de represálias. e aí? Realmente, verdadeiro. Elas não quiseram, né, por motivo de segurança, divulgar o nome delas, né? Exatamente, correto, verdadeiro. C, No seu relato, o autor mostra que não enfrentou situações muito difíceis, como na viagem em um avião bastante seguro, e aí? Falso. Por que é falso? Vocês sabem? porque ele tinha até falado que no avião nem tinha cinto, então não era seguro. Exatamente, Stephanie. Não tinha como essa viagem ter sido no É, e avião. até, tia, e até, tipo, como é o nome daquelas pessoas que ficam lá no avião para orientar? Que disse até que eles não usavam cinto de segurança, né, tia? O piloto Então, falou por que isso os que o avião garimpeiros. não era seguro. Isso, exatamente. É verdade, Yasmin. Ele fala totalmente o contrário disso no texto, né? Dele. Muito bem. Letra D. O avião utilizado pela equipe na viagem a partir do Pará era conhecido como Treme-Treme, porque era, na verdade, um helicóptero. E aí? Ele tinha esse nome porque era um helicóptero? Na verdade, pessoal, é falso. Porque ele chamava de treme-treme, por quê? Porque não era nada seguro e não tinha os cintos, como vocês acabaram de falar. Tá certo? Porque pelo que a gente entende do texto, uma aeronave aí super velha, né? Que era utilizada pelos garimpeiros. Pois é, a letra F, tá certo? Letra E agora. Ao que parece, o jornalista mostra-se ansioso para encontrar um cativeiro de meninas escravas e assim tornar-se mais conhecido e ganhar um salário melhor. Então, gente, exatamente. Ele foi fazer essa pesquisa, né? Perigosa, por sinal. Não era com a intenção de ficar famoso nem de ganhar melhor, tá certo? Então, correto. Exatamente, falso. Letra E. Antes de iniciar de fato seu relato de experiência, o autor realizou uma grande investigação sobre o tema que pretendia relatar. Exatamente, Guilherme. Isso, pessoal, verdadeiro. Ele fez uma pesquisa antes, né, para entender aí o tema que ele iria retratar. Letra G.
Os dados recolhidos pelo jornalista tinham como único objetivo sua publicação em um jornal. Então, a única coisa que ele queria com isso era publicar no jornal. Falso. Se eu não me engano, ele queria fazer um documentário também com, com isso, com essas fotos e com as coisas que ele recolheu lá, né? Então, é a alternativa falsa. Exatamente, Yasmin. No último parágrafo do texto, Gilberto de Menstein apresenta seu ponto de vista sobre pessoas que conheceu. Para eles, elas têm histórias de vida que mereciam ser contadas em um romance ou um filme. Verdadeiro, viu? Exatamente, verdadeiro. Sequência da questão 12. Exatamente, Isabel. Quem não pegou aí tá correto, viu? Questão número 11. Quem pode ler? Vai continuar lendo, Yasmin? Ou Stephanie? Pode ser. 11. Releia o penúltimo parágrafo do texto e, em seguida, responda as questões propostas. Protegida pela natureza, que dificulta o acesso por terra e até por ar, incontável número de acidentes de avião, a selva cria estados dentro do estado, onde a lei é ditada por quem tem mais armas, melhores pistoleiros e mais audácia. As rotas do tráfico de meninas convertidas em prostitutas são um sinal cristalino da desorganização e desumanidade deste movimento. No trecho, cria estados dentro do estado, qual é o sentido da palavra destacada? E aí, pessoal? Esse estado dentro do estado está se referindo a quê? Vocês saberiam me dizer? Vamos aí analisar comigo, tá certo? Protegido pela natureza, que dificulta o acesso por terra e até por ar, incontável número de acidentes de avião, a selva cria estado dentro do estado. Quando ele diz aí, né, que é muito difícil chegar lá, né, na Amazônia, nesse lugar, porque é todo coberto, né, pela selva, tá certo? Pela floresta aí. E tem incontáveis acidentes, até mesmo de avião. O que ele quer dizer aí com estado dentro do estado? O que é esse estado aí? Ele está falando o quê? Ele está falando do Brasil, pessoal, do país. É como se fosse ali, aquele lugar, um estado fora a parte, como se fosse um outro país. Entendem o que eu quero dizer? Ele quer se referir a aquele lugar como se fosse um lugar, né, um país, um outro país, né, um estado dentro de um estado, como se ali estivesse fora do comando brasileiro, entendeu? Então ele está se referindo Tinha como se fosse um lugar em que outro país comanda, né? Sem ser o Brasil. É como se fosse um país fora a parte do Brasil, entendeu? Um país dentro de outro país. É como se fosse mais ou menos assim. Como, por exemplo, Guilherme, não é que ele está dizendo que outro país comanda aquele lugar, mas ele está dizendo o quê? Que, por exemplo, desculpa, as leis que regem aqui o Brasil não se aplicam àquele lugar, porque aquele lugar está tão escondido, é tão difícil o acesso àquele lugar, que é como se as leis que regessem o nosso país nem se aplicassem àquele lugar. Tá certo? Mais ou menos é essa a ideia. Entendem? B. A que movimento jornalista se refere no último período? E aí? Esse movimento aí, que ele fala aí no último período, na última frase aí, é o movimento o quê, pessoal? Ele se refere aí, vocês vão colocar ao movimento migratório, tá certo?
movimento migratório. Letra C. Peraí. Qual é a opinião dele sobre esse movimento? E aí? E ele acha que não é certo isso? Bem, ele acha que não é certo, mas procurem aí uma parte do texto que fala sobre isso. Vocês saberiam? Procurem aí no próprio texto que tem, pessoal. Já posso falar o que é nesse parágrafo aqui da 11? Isso. Já não é isso daqui não, ó. As rotas do tráfico de meninas convertidas em prostitutas são um sinal cristalino da desorganização e desumanidade desse movimento. Exatamente isso. Então, o que é que ele acha? Que é um movimento desorganizado e desumano. Tá certo? Só isso. Guilherme pediu para ler a 12. Leia aí, por favor. Tá bom. O rap é um gênero que, em razão de seu forte papel social, carrega a linguagem do relato em grande parte de suas composições, seja explorando temáticas de indignação coletiva, seja narrando momentos mais específicos de sua vida. Os compositores tendem a retratar um mundo ao redor com base na própria biografia, transformando a memória coletiva em uma extensão de sua vida. Nos versos de Linhas Tortas, composição do rapper carioca Gabriel, o pensador, a trajetória do artista é relatada desde a sua época colegial até o reconhecimento de seu trabalho. Durante o relato, o pensador elenca suas experiências com outras modalidades de escrita que antecederam a vivência do rap. Fala também de obstáculos que estiveram presentes nas etapas iniciais, como o preconceito generalizado com a cultura do rap e a relação com a fama e o dinheiro consequentes de sua notoriedade. Pesquise por outras músicas em que a estrutura do relato se faça presente explicitamente, isto é, com a presença de elementos como verbos e empregados, modo indicativo e em primeira pessoa, exposições de fatos verossimilhantes, personagens relativos à vida pessoal dos autores com material da pesquisa. Analise com seus colegas e seu professor os elementos usados para transformar o relato em material artístico, imaginando, por exemplo, como seria se tais músicas fossem transformadas em prosa ou como transformaríamos em verso os textos em prosa desse capítulo. Confira a letra de Linhas Tortas em esse site aí. Pronto. Pessoal, o que é que tá falando aí, né, sobre o rap, que o rap é um estilo musical, um gênero musical que retrata muito isso que o nosso capítulo vem trazendo, as experiências. Tem vários raps aí que contam histórias, tá certo? Relatos de vida, mas a gente vai ouvir agora, eu vou colocar para vocês ouvirem, a música, tá certo? Não vou colocar toda, mas uma parte da música é do rap aí de Gabriel Pensador, que fala de linhas tortas. Vocês vão observar bem essa letra e depois vocês vão me dizer sobre o que é que fala aí essa música, tá certo? Vou colocar para vocês agora. Vocês me digam só no chat se estão escutando bem, tá certo? Ele que mostrou para a sociedade que o rap não é marginalização e que não tem nada a ver só com as pessoas negras, entendeu? Porque, basicamente, resumindo para todas as pessoas, o rap é para drogados, pessoas marginais e pessoas negras. Pronto, o rap, em visão geral, é resumido nisso. E ele foi um dos cantores que tirou mais essa visão e muitos cantores são inspirados nele, entendeu? Ele, acho que não faz mais composição hoje em dia. Eu acho bem interessante, Carol, essa colocação. E eu acho bem interessante também o próprio livro de vocês trazerem isso, tá certo? Essa relação aí do gênero que nós estamos estudando, que é o relato de experiência, com o gênero musical, tá certo? E realmente o rap, se você parar para escutar algumas músicas de rap, quem gosta e até quem não gosta, né? Ninguém é obrigado a gostar, mas analisando as letras, muitas músicas de rap são sim relatos
de histórias, muitas vezes letras assim, belíssimas, tá certo? Então, vocês vão escutar agora esse rap que o livro de vocês traz, tá certo? De Gabriel, Pensador. Eu achei. Quem não é fã, mas todo mundo já ouviu falar desse cantor, tá certo? Então, vocês vão escutar um trechinho da música. Eu queria que vocês prestassem atenção, tá certo? Me digam só no chat se o áudio está ok, tá bom? Vou colocar para vocês ouvirem um trecho. Mas não me tiram o sonho, por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Começou na aula de português, eu tinha uns 5 anos, ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia, faz as redações para a nossa alegria. A professora dava temaria, eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, de aniversário uma máquina de escrever. Me senti um baita jornalista, tia. E a minha mãe que trabalhava na TV. Depois já os 15, mas com muita timidez. Tempo sem graça porque a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra tudo inteiro. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Gosto de escrever, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, faço fazer verso. Na feira eu vendo livro, eu aprendo em verso. Na loja eu vendo mais milhão. Se Deus não quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, faço fazer verso. Na feira eu vendo livro, eu aprendo em verso. Na loja eu vendo mais milhão. Se Deus não quero ir logo pra prisão. Pensador, isso é verdade. Ela pode dizer que eu já escrevi também. Controlado, eu falo do esporte, surf, futebol, mas não era o forte. Eu fiz um rap e achei que tava bom. Batizei de pensador, quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. A mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Pai, um homem sério que tá hoje no ar. Uma medicina não podia acreditar. Ouviu o seu garoto Gabriel, o único dos homens viajando pra caneta do papel. O que você tá fazendo lá no meu, né? Ah, pai, peraí, só tô fazendo rap. Pronto. Pessoal, deu para vocês entenderem alguma parte da letra dessa música? Pouco, tipo, porque ficou travando. Pouco também. Não. Mas, pelo pouco que vocês entenderam, o que é que vocês acham que está falando essa música? Já adianto para vocês que é um relato de experiência. Que experiência? Da época de escola dele. Da época de escola. E o que mais? Eu já ouvi essa música várias vezes. Fala um pouco mais sobre as pessoas que ele convivia e que ele nunca estava só, que ele era acompanhado por Deus e que ele não vivia numa sociedade sozinha, apesar de ser bastante discriminado, e ele não é um negro, tá? Ele é uma pessoa branca normal. Não, normal não. Negro também é normal. Assim, no rap, né? Porque branco no rap é anormal, literalmente. Mas, enfim, a gente tá quebrando essa barreira. E ele fala sobre uma sociedade aí da escola, como a Yasmin falou, falando mais sobre o cotidiano dele, né? Exatamente. Depois vocês podem procurar no YouTube, tá certo? A letra da música, pessoal, ele fala exatamente sobre isso, né, sobre as pessoas que ele conviveu, fala de uma professora e fala, basicamente, o relato da experiência que ele conta nessa música é que ele, desde pequeno, desde 5 ou 6 anos, ele sempre gostou muito, muito de escrever, tá certo? Ele gostava de escrever. E na escola, quando a professora dava passava lá a redação, né, para eles fazerem, ela dava temas livres. E ele demorava muito para escolher o tema, mas quando ele escolhia, ele começava a escrever sobre determinado tema. Certo dia, quando ele já tinha uns 15 anos, se eu não me engano, ou era 16, ele escreveu uma redação, e o que foi que a professora fez? Gostou tanto da redação dele que leu
para a turma toda, tá certo? E ele ficou com muita ele gostou da atitude da professora, mas ele ficou com vontade de fugir dali. Então, ele conta aí, né, isso, que ele começou a escrever, que ele gostava de escrever, e que hoje ele canta rap, né? E através do rap, ele faz isso. Ele escreve aí o que ele tem vontade de dizer para a sociedade, tá certo? E ele escreve isso, e isso veio desde o tempo de criança, desde o tempo de escola, tá certo? Aí tem uma parte que deixa eu só passar aqui para me ler para vocês, que ele diz assim, deixa eu só procurar aqui, tá certo? Ele fala que até que é um sonho, que ele nunca vai desistir disso, porque é uma coisa que ele ama muito, é composição, escrever e viver e cantar também. Exatamente. Aí ele fala aqui em uma parte, ele diz assim, ó, meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá, formado em medicina, não podia acreditar. O que é que vocês entendem quando ele fala isso? Que o pai dele, um homem sério, né, gaúcho, formado em medicina, um médico, não podia acreditar. Acreditar em quê, pessoal? O que é que vocês acham que ele está relatando aí sobre essa experiência dele? Acreditar no que ele mais gosta, que é compor e escrever. E pelo pai dele ser um médico, né? Obviamente, ele não ia querer um filho cantor, cantar rap ou qualquer coisa, porque E ainda mais, os pais não gostam, né? e ainda mais um cantor de rap, né? Que até hoje, querendo ou não, o rap sofre preconceito. Então é isso mesmo, Carol. Ele quer dizer o quê? E ele O só pai dele sofre não preconceito porque aceitava. as pessoas de casa que estragam, entendeu? O rap já poderia estar viralizando um dos melhores gêneros musical, só que as pessoas que veem e não têm conhecimento estraga o gênero musical. E ninguém é obrigado a gostar, não. Gosta quem quer, né? Exatamente. E é muito interessante aí, é isso que o livro de vocês faz, né? Traz isso para vocês, um relato de experiência em forma de música, tá certo? Como nós lemos esse relato aqui, né? As Meninas da Noite, é em forma de texto. A música aí do Gabriel, Gabriel Pensador, é um relato, não deixa de ser um relato de experiência, uma experiência que ele teve com a música, né? No tempo de escola, ele relata que o pai dele não podia acreditar, né? Que o pai dele não estava acreditando que o filho dele, de um médico, queria ser cantor de rap, queria escrever, tá certo? Então não deixa de ser aí um relato de experiência. Gostaram, pessoal? Eu sei que não dá para vocês escutarem a música muito bem e nem dá para vocês escutarem a música toda, tá certo? Mas é interessante. Eu amei, adorei. Tipo assim, é incrível. É porque eu nunca na vida pude sonhar que algum livro na vida pudesse trazer relatos de conhecimento sobre o rap, né? Porque, tipo assim, eu mesmo, que tenho 13 anos, sou uma menina branca também. Eu sou discriminada também porque gosto de rap, escuto Racionais MC, que são o quê? Nas linhas deles, tem 50 anos os cantores, por exemplo. Mano Brown tem 50 anos de vida, e mesmo assim, eles trazem uma visão tão real da vida que ninguém não consegue parar para escutar, entende? Porque tudo que ele canta é uma realidade que a gente vive no nosso cotidiano. E chegam caras no meu PV dizendo assim, nossa, você tem 13 anos e você gosta de Racionais MC, que é isso, o mundo tá se acabando, tá se estragando. E nossa, preciso de idade por acaso para gostar de alguma coisa? Isso é surpreendente, entendeu? Tia, Oi, amor. tia, e o pior é que tem tanta coisa para as pessoas se preocuparem, tipo assim, o mundo tá, entre aspas, se desabando, e o pessoal ainda vai lá e começa a discriminar quem gosta de rap. Não, isso daí pra mim é mais ruim que sei lá o quê, porque assim, isso daí pra mim é coisa de quem não tem o que falar. Mas Exatamente. também, É tia, interessante aí. Oi, amor. eu acho, eu não diria normal, né? Porque discriminação é errado, mas acho que a gente consegue lidar muito bem com esse tipo de preconceito pelo fato de que o rap não é o único gênero que sofre preconceito. Também tem reggae, funk, até mesmo gêneros que são muito conhecidos sofrem
muito hate, muito racismo. Pronto, é verdade. Mas por que é que a gente está falando? Você tem razão, Yasmin. Vários gêneros sofrem esse preconceito. Mas por que é que a gente está falando aqui do rap, né? E por que é que o livro de vocês traz esse gênero musical? Porque o livro de vocês não vai trazer, né, nada solto, tá certo? Que não tenha a ver com o que a gente precisa aprender. Então, por que é que ele traz aí esse gênero? Porque o gênero que nós estamos estudando é um relato, são relatos de experiência. E o rap, eu acredito, não que outras músicas também não possam fazer isso, podem, de qualquer gênero. Mas eu acredito que o rap é um gênero musical que faz isso demais. Quase toda letra, Todas as músicas, eles basicamente, estão são aí assim. relatando, né, alguma história. A Carol, que gosta desse tipo desse gênero, ela sabe bem que as músicas, né, desse gênero normalmente trazem relatos de experiência, que é o que nós estamos estudando aqui no nosso livro, tá certo? Mas Tem gente que não o gostou, ruim tudo mesmo, bem, tá certo, pessoal? Eu trouxe a música para vocês verem, só para a gente fazer essa correlação aqui, tá certo? Do gênero com a música, do relato de experiência com a música, tá certo? Mais alguém tem alguma coisa a falar? Vocês entenderam, né, pessoal? eu, O tia, porquê. Oi, amor. assim, o fato dela, acho que todo mundo percebe isso, mas eu vou falar da mesma vez. O fato de muitos gêneros sofrerem tanta, como eu posso dizer, tanta discriminação, muitas vezes pelo fato de que tem gente que trata esse gênero de uma forma um tanto vulgar, como acontece no caso do funk e até mesmo no caso do rap, porque também tem rap, assim, não é querendo falar mal não, tá? Porque eu sei que tem muito rap bom, mas também tem rap ruim. Só que as pessoas geralmente generalizam muito. Como é, por exemplo, no caso do funk, que é um dos gêneros mais odiados desse planeta, né? Digamos assim. Tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, acho que, bem, era só isso. É verdade, concordo com você. Tia, O deixa eu só preconceito, responder alguém. Ah, pode falar. o Não, preconceito, fala do Carol. o preconceito vai por causa que as pessoas pegam o que não presta, né? As coisas ruins. É por isso que tem muito preconceito. Pode falar, Carol. No caso que o Ângelo perguntou se rap não é trap, alguma coisa assim. Gente, trap, ele é não tem nada a ver com rap, sabe? É totalmente diferente. Trap, ele é mais um toque bem mais pesado e as letras são soltas, são letras qualquer, que não tem muito sentido nem coerência. Já o rap não, o rap nacional, ele é o quê? Ele traz uma visão como relato, como a gente tá vendo, relatos de vida, toques até parecidos. Os beats deles são bem parecidos com o trap, mas não tem nada a ver também. E são basicamente pessoas que passaram por muita coisa e contam mesmo a sua vida durante a música, entendeu? É exatamente isso. Por isso que é trazido aí no livro, tá certo, pessoal? Ei, tia. Oi. Tia, deixa eu só falar uma coisa, é que assim, e o pior é que tem muita gente que discrimina quem gosta de rap, sendo que na verdade essas pessoas nunca escutaram. Escutar uma música que quase ninguém escuta aqui, né, no Brasil, e só porque a gente escuta isso, a gente é discriminado por causa disso, porque aqui no Brasil tem um estilo de música, lá nos Estados Unidos é outro, e eu sou bem mais música eletrônica, assim, né, nós do Brasil. É E o verdade, ruim Guilherme. Pessoal, acabou o nosso tempo, tá certo? Sei que o assunto é bom, mas tchau. Vão aí lá em casa, Tchau. tá certo? Tchau, Até a tia. próxima aula. Tchau. Até. Bom final de semana pra tia.